Você sabe o que é que acontece quando, ao toque de Deus na nossa vida, nós passamos a reconhecer quem somos, porque estamos no mundo, o propósito para o qual Deus nos chamou. Todos aqueles que um dia foram tocados por Deus, Paulo foi tocado por Deus, através daquela luz, aquela voz poderosa, que ecoou no seu coração. Foi quando Paulo entendeu que ele estava perseguindo a pessoa errada, porque na verdade era a pessoa que ele estava perseguindo, que estava perseguindo ele. E ele descobriu que seria um grande instrumento da parte de Deus na vida de milhares e milhares de pessoas. Paulo entendeu que ele era a resposta de Deus para aquela geração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está aqui para receber alguma resposta de Deus hoje? Agora, quem está aqui para ser a resposta de Deus? Você sabe o que é que acontece com a gente? A gente está sempre querendo resposta de Deus. A gente está sempre querendo resposta das pessoas de Deus. Mas a verdade é que Deus está dizendo assim: para de pedir a resposta e seja a resposta. Eu já coloquei em você tudo aquilo que você precisa para ser a minha resposta no mundo de trevas, para ser a minha resposta no mundo de escravidão. Olha para mim. Por isso que Moisés entendeu que não podia ficar lá dentro, onde Faraó habitava do palácio. Moisés entendeu que Deus apenas usou aquele processo que ele passou dentro daquele palácio para poder tirar o povo de Deus da escravidão de 430 anos. A verdade, e eu quero que você me entenda, eu já comecei a pregar, eu quero que você me entenda que não é na nossa força que nós somos a resposta de Deus. Eu não estou falando que você é o cara, eu não estou falando que você é forte demais, eu não estou falando que você é inteligente demais, que você é preparado demais, porque ninguém é. Moisés tentou ser a resposta na força dele, matou o egípcio, achando que estava realmente fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E há um momento em que dois israelitas estão brigando, e um deles diz assim: eu vi quando você matou aquele egípcio, você quer fazer a mesma coisa comigo? E ele teve que fugir e passar um tempo fora. Mas quando a gente descobre nos desertos da vida que não é na nossa força, nós somos apenas uma luva, um instrumento que Deus pega, e quando Deus pega, se prepara, porque Ele vai usar. E quando Deus usa, se prepara, porque vai acontecer o que Ele disse que vai acontecer. Pode ser um processo que dure algum tempo, algumas dificuldades que vão surgir, mas eu vou te dizer uma coisa: vai ter uma hora que vai ter uma terra prometida à sua frente, e é você que Deus vai levantar para levar a tua casa, o pessoal ali da tua vizinhança, do teu trabalho, do teu colégio, dessa cidade do Brasil e do mundo, para a terra que Deus preparou. Tem alguém aqui que vai ser a resposta de Deus para esse mundo? Olha para mim, senta aí no seu lugar. Eu quero você hoje também sendo a resposta de Deus nesse culto. Eu quero ver você hoje aí pegando fogo. Já sacode seu irmão aí do lado e diz assim: se prepara, se chegar perto queima, mas o fogo é bom, é o fogo de Deus. Deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas esse lugar foi preparado com fogo.
Eu não sei se você sabe, mas antes dos cultos tem um povo que começa a marchar aqui nesse templo. Tem um povo que começa a ungir, tem um povo que começa a tocar em cada cadeira. Se você está sentindo fogo na cadeira, meu amigo, minha amiga, é porque é o Espírito Santo de Deus que já está pegando você. É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu cheguei aqui, porque o povo é assim. O povo começa aqui, aí vai e sai no decolar, vai pro food park, vai entrando em cada lugar, em cada ambiente. O pessoal estava ali, gente, na intercessão, num fogo, numa unção, num poder, numa glória. E eu creio que aquilo que a gente prepara, o ambiente que é preparado aqui, é para você continuar fazendo ele crescer. Então, ó, tem alguém aqui que é pentecostal, porque a gente é pentecostal. Eita glória, então vai preparando para dar aquelas rajadas, vai preparando para ser profeta do Altíssimo, porque eu vou dizer uma coisa, Deus tem me mostrado, existem pessoas apáticas nesse lugar, mas hoje Deus vai arrancar a apatia, Deus vai pegar, escuta, lenha, Deus vai pegar lenha e vai jogar no fogo do seu coração que estava quase se apagando. E quando Ele jogar, prepara, porque Deus vai fazer você sair daqui entendendo que Ele vai te levantar como resposta da vida de muitas pessoas. Essa mensagem de hoje tem como tema: seja a resposta. E sabe por quê? Porque a gente está muito mais atrás de respostas do que de ser a resposta. O ser humano, infelizmente, está acostumado a perguntar muito. E se for criança, mais ainda. E se for mulher, com todo respeito. Porque o homem é mais tranquilo, ele não vai perguntar nada. A mulher responde, a mulher faz um questionário. A gente estava viajando de férias esses dias e algumas viagens eram muito longas e 7 horas de viagem. E, gente, uma das coisas que eu mais ouvia eram minhas filhas perguntando: pai, tá perto? Pai, e o pai tá lá dirigindo, a meninada se divertindo, brincando, comendo, conversando, e o pai lá dirigindo, prestando atenção. Pai, tá perto? E lá dentro do meu coração eu só dizia assim: paizão, eu tenho domínio próprio. Eu tenho, pai. Laura era a que mais perguntava. O mais interessante é que Laurinha, ela já via no GPS do Waze quanto tempo faltava. Eu dizia assim: filha, não está muito perto não. Ela: eita, é mesmo, faltam só 6 horas. A gente nasce com isso, com essa coisa de encontrar respostas em tudo e em todos. E eu sei que Deus dá respostas, mas a verdade é que mais do que Deus dá respostas, Deus quer que nós sejamos a resposta. Eu vou falar hoje de um personagem bíblico que passou a entender essa verdade no seu coração. O nome dele é Davi. E nós vamos aprender com Davi justamente algumas lições. Porque quando nós entendemos que, independente de quem nós somos, de onde nós fomos tirados, deixa eu te dizer, independente de tudo isso, quando Deus aponta o dedo para mim e para você, se prepare. Sabe, a Bíblia fala de um episódio muito interessante de Davi. Ele estava numa caverna. Você sabe que ele estava fugindo. Você sabe que ele estava sendo perseguido por Saul e de repente ele está nessa caverna e vão chegando algumas pessoas para se encontrar com Davi, porque descobriram que Davi estava lá. Mas se você já leu esse episódio, essa história, você vai se lembrar que as pessoas que estavam ali eram pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade. Eram pessoas que aos olhos da sociedade eram problemáticas. Eram pessoas que não tinham dado para nada. Mas a pergunta que eu faço é: o que é que eles viram em Davi?
para irem até ele. Davi ainda não era rei. Mas o problema não é o ser. Porque na verdade nós podemos ser antes de sermos. O ser não começa do lado de fora. Davi não precisou usar uma coroa inicialmente para ser rei, porque a coroa já estava lá no coração dele. E as pessoas viram isso em Davi, gente. Todos os que aos olhos da sociedade eram problemas, quando chegaram lá perto de Davi, se tornaram a solução dos problemas, porque eles viram um homem que tinha entendido que era a resposta. Por isso que ele vai se tornar rei e vai ser o rei mais honrado, reconhecido, que recebeu uma promessa que até hoje se cumpre: não faltará descendente de Davi assentado no trono de Israel. Aí você diz assim: não, pastor, o senhor está enganado, porque qual é hoje o descendente da linhagem de Davi que está sentado no trono? Você quer saber? Existe um que tem um nome que está acima de todos os nomes. Existe aquele que, apesar da bagunça que o mundo se encontra, continua sentado no trono. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, da linhagem de Davi, continua sentado. E a Bíblia diz: o seu reino não terá fim. Meu Deus, você sabe o que é isso? Quando eu me torno a resposta. A resposta para quê, pastor? A resposta de caráter. Quando o mundo tenta imprimir nas pessoas inversões de valores. Quando eu entendo que eu sou a resposta de reputação, quando o mundo tenta fazer as pessoas acreditarem que precisam ser conhecidas não por coisas nobres, mas por viverem, fazerem o que o mundo faz de errado. Porque é isso que o diabo está tentando fazer nos dias de hoje. Está tentando colocar vendas nos olhos das pessoas e mostrar que o que é certo é errado e o que é errado é certo. A resposta, não aqui dentro da igreja, mas do lado de fora, nas faculdades, na rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde quer que Deus te coloca. Quando a gente entende que a gente pode ser a resposta contra a corrupção, contra adultério, contra a prostituição, contra a mentira, contra a violência e contra todos os males que o diabo está tentando, gente, trazer sobre o mundo. E o pior de tudo é que o diabo quer que a gente ache que é normal. Não é. E é nessa hora que Deus levanta uma geração com a mesma unção de Davi. Deus me falou hoje: estou levantando um exército com a mesma unção de Davi. Eu estou levantando um exército que entende, que tem um coração segundo o meu coração, que não vai se comprometer, que não vai se vender, que não vai ter medo de qualquer tipo de levante, porque sabe que tem um general que é o Senhor dos Exércitos. Fala para a pessoa linda que está perto de você, diz assim: você é a resposta. Fala para outra: você é a resposta. Isso, porque nós somos o instrumento que Deus quer usar. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, somos lavouras de Deus, edifício de Deus. Um está plantando, o outro está regando, mas o Senhor sempre é aquele que dá o crescimento. Ah, meu filho, minha filha, se prepare para sair daqui entendendo que você já foi tocado por Deus, que você já foi tocada por Deus para ser a resposta dele. Como assim, pastor? Vamos ver na vida de Davi. Como é que ele foi a resposta?
E como é que eu posso ser nos dias atuais? Quando ninguém souber o que fazer, seja a resposta. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel 16:14? Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa, tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, o seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito dele, fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós temos que ser a resposta quando absolutamente ninguém sabe mais o que fazer. E sabe por quê? Porque eu acredito, escuta bem isso, que Deus colocou sobre cada um de nós um talento, e não importa qual é o talento. O que importa é que eu use esse talento. Inicialmente, Davizinho, que ia ser rei, ele apenas ia dedilhar a sua harpa. Saul ouviu muitas qualidades de Davi: que ele tocava bem harpa, que ele era forte, era bonito, falava bem, era bem apresentável. Mas sabe o que é que Saul falou de Davi? Manda chamar o filho de Jessé, aquele pastor de ovelhas. Sabe, muitas vezes as pessoas vão olhar para aquilo que a gente faz como algo que não é muito aproveitável. Mas eu conheço Deus que quando olha para o meu coração e para o seu coração e vê que a gente está entendendo que a gente é a resposta, Ele nos tira de detrás das malhadas. Aquele pastorzinho com cheiro de ovelha, cheiro de mato. E sabe o que é que Deus faz? Coloca como príncipe no meio do seu povo. Deus é o Deus que pega aquele pastorzinho desonrado e prepara a dupla honra para a vida dele. Quer que isso tenha a ver comigo, pastor? Tudo. Você sabe por quê? Muitas vezes o talento está aí nas suas mãos. A harpa Deus já te deu, mas o problema é que você está dizendo assim: não estão reconhecendo o meu talento. O problema é que quando você é chamado e Deus está dizendo assim: vou fazer de você a resposta para algo que ninguém mais sabe fazer, aí você diz assim: vou não. E o que é que não faz? O que é que faz você não ir? O orgulho. O que é que faz você não ir? A prepotência de achar que não está sendo reconhecido, ou até mesmo de que aquilo que você tem é algo tão pequeno. Ah, se Davi tivesse pensado que aquela harpa era apenas uma harpa. Sabe o que é que acontecia? Quando Davi se colocava diante de Saul, sabe, o espírito maligno começava a se manifestar ali, e Davi começava a tocar. Sabe, o céu começava a descer. O coração de Saul mudava. Deixa eu te dizer, quando ninguém souber o que fazer e a gente chegar no local
vou te falar uma coisa: o céu vai descer. Ei, existe um espírito de sabedoria que vai ocupar o seu coração, a sua alma. E aí, você vai se tornar não alguém problemático, mas um solucionador de problemas. Vou falar uma coisa para você nessa noite, escuta bem, olha bem para mim. Você não tem a unção de Jonas. Você não é o problema. Você não é aquele que causa a tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem a unção daqueles 10 espias incrédulos que levaram infelizmente a destruição do sonho de Deus para toda uma geração. Deixa eu te falar uma coisa: eu e você somos a resposta de Deus para essa geração. Nós somos aqueles, sabe, é mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Hoje é como se o presidente da república telefonasse para você, para dizer assim: Carlos, vem aqui na minha casa. Sabe por quê? Eu estou com um problema e eu não sei o que fazer, mas Deus me disse que você sabe. Então sai do seu lugar, vem para cá e me ajuda. Eu quero declarar: Deus vai colocar você no meio daqueles que são poderosos aos olhos humanos. Existe uma ideia do céu que está vindo sobre sua vida, para você ser a resposta para aqueles que estão sem resposta e não sabem o que fazer. Olha para mim. A Bíblia fala que Eliseu, sabe, o servo de Eliseu, aquele machado que era emprestado, caiu no rio. Aquele rapaz se desesperou. Você sabe por que ele se desesperou? Porque era emprestado. Ele já estava imaginando: meu Deus, como é que eu vou contar para o meu amigo que eu peguei o machado emprestado e outra coisa, eu vou ter que pagar, era caro. Sabe o que Eliseu fez? Porque ele é a resposta. Quando ninguém sabe o que fazer, Deus coloca a gente. E aí de repente Eliseu faz assim: não, peraí, joga esse pau aqui. Joga o pau. E a Bíblia diz, filhos, que o machado flutuou. Talvez você está dizendo assim: isso é loucura, né, pastor? Isso aí deve ser uma linguagem metafórica. Não, foi verdade. Sabe por quê? Quando ninguém souber o que fazer, Deus vai levantar a minha vida e a sua vida. Ei, deixa eu te dizer, a situação pode até ser impossível. Talvez é um milagre que vai ter que acontecer. Então se prepara, porque Deus vai levantar você para ser um agente de milagre na vida de alguém. Algo que as pessoas jamais imaginariam que iria acontecer, vai acontecer. Por isso que a Bíblia também fala de uma sopa. Quem gosta de tomar sopa aqui? Meu Deus, vou nem mais falar. E aí a sopa, pegaram uma planta, gente, que era venenosa. E sabe o que vai acontecer? O povo vai começar a comer aquela sopa gostosa, maravilhosa. É como uma vez, eu fui fazer uma tradução e gente, eu fui comer um negócio lá de marisco, lá de Itapissuma. Pensa no negócio, era o que aquilo, filha? Tu lembra como era o nome do negócio? Caldeirada, a melhor caldeirada do mundo, de Itapissuma. Aí, eu tô na casa daquela pessoa comendo, tinha um pastor que tinha me convidado para fazer a tradução daquele outro pastor africano, e gente, eu tava morrendo de fome, eu era mais cheinho nessa época, e aí, eu botei aquele prato, porção dobrada do Espírito, e aí, eu comecei a comer, mas comer com a vontade. Marquinhos, ele está por aí, fez um aratu maravilhoso para mim. Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus. E aí, gente, eu dei a primeira garfada, meu Deus, quentinho, gostoso, aleluia. E o pastor que estava comigo, ele comia muito, eu sabia que ele comia bem. De repente ele estava meio tímido. E aí a irmã que fez, que comprou a caldeirada, saiu. Quando saiu, ele fez assim: Arthur, tu não sabe o que aconteceu. O que foi? Meu amigo, a primeira garfada que eu dei, tu não sabe o que é que eu mordi. Eu disse: o que ele? Um tapuru. Eu quero te dizer uma coisa, essa mensagem foi do diabo, para tentar me parar.
E naquele instante eu tive discernimento do Espírito. E eu disse assim: o escolhido foi tu, não fui eu, vou continuar comendo. Deixa eu te falar uma coisa séria. Nós somos solucionadores de problemas. Por isso que Eliseu, quando viu que o povo estava todo temeroso, e eu vou te falar, a gente vive em tempos onde as pessoas estão temerosas, mas nós sabemos o que fazer. Deus nos deu sabedoria. Deus nos dotou da sabedoria do alto. Por isso que Eliseu disse assim: joga farinha. Não joga fora não, porque a gente não dá nada para o devorador. Comida, filho, a gente não dá nada, mas vai, come tudo, em nome de Jesus. E a morte da panela cessou. Quando nós entendemos que o Senhor nos dotou de dons, de talentos poderosos para sermos resposta na sociedade. É como eu li certa vez, que os navios estão a salvo nos portos, mas não foi para ficarem ancorados que eles foram criados. Você está usando o que Deus te deu? Você está usando? Estou usando na igreja. Não, na igreja não. Deus quer que você seja esse navio que vai para os altos mares. Davi foi a resposta quando ninguém teve coragem de derrotar Golias. Você sabe o que o diabo tenta fazer comigo e com você? Ele tenta implantar o medo no nosso coração. Medo todo mundo sente. Deixa eu te dizer, se você não sabia, vou revelar isso para você. Nesses 20 anos, todas as decisões que eu tive que tomar aqui nessa igreja, todas eu tive medo. Como é que é, pastor? Somente todas as vezes. Mas sabe o que é que eu entendi? Que eu não posso permitir que o medo domine o meu coração. Porque eu aprendi que Deus não me deu um espírito de medo. Eu aprendi que o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque eu confesso que se eu tivesse sido dominado pelo medo, até hoje a gente estava lá naquela igrejinha e achando que estava fazendo a vontade de Deus, que estava abalando, que estava uma maravilha, glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendi que eu não posso me esconder quando o medo tenta me abater. Porque foi isso que Adão fez. Ele pecou, ficou com medo e se escondeu. Mas Deus ali, sabe, Deus estava pronto para mostrar para Adão a restauração que iria acontecer na vida dele e consequentemente na minha e na sua. Quando Adão se esconde e ele está com folhas de figueira e ele estava nu antes, ele diz, quando Deus o procura: cadê você, Adão? Olha, eu estou escondido porque eu estava nu e eu errei. Sabe o que é que Deus fez? Matou um animal, simbolizando Jesus, Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que iria à cruz, que teria coragem de se entregar por mim, por você. Sabe para quê? Para que a gente perdesse o medo, para que a gente se posicionasse. Existem muitos Golias que estão gritando por aí. Esses dias eu estava treinando e uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor não tem medo de te processarem? Eu disse: de me processarem? É, pastor, porque eu estou vendo que o senhor está falando uns negócios aí bem fortes. Eu disse: é mesmo? E tu não sabe, eu vou falar mais. Eu só estou me preparando. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos ser calados pelos Golias que estão gritando. Nós somos contra ideologia de gênero. Nós somos contra aborto. Nós somos contra a corrupção. Ei! Esse cara pegou em bomba. Sabe por quê? Nesse dia, Paulo Vitor me colocou para malhar a perna.
eu estava assim, sabe, irado, no bom sentido, com Paulo Vitor. E esse cara ainda chegou para falar comigo. E eu disse assim: meu filho, pode ficar tranquilo. Primeiro, eu tenho um advogado que é forte. Esse advogado é forte. E segundo, eu sou advogado e tenho um monte de amigo advogado também. Não se preocupe, porque eu vou continuar falando. Deixa eu dizer uma coisa, foi isso que Davi entendeu. Ele era a resposta. Ele tinha que ter coragem para ir, tinha que ter coragem para lutar, tinha que ter coragem para falar, porque não estavam se levantando contra Davizinho. Quem disse que estavam se levantando contra Israel? Estavam se levantando contra o general todo poderoso do exército de Israel. E por isso que Davi se levantou. Deixa eu te dizer uma coisa: ei, você não é frouxo. Nós não somos uma igreja apática. Nós não somos uma igreja parada. Nós sabemos quem está indo à nossa frente. Nós sabemos quem abre o mar. Nós sabemos quem derruba as muralhas. Nós sabemos quem faz. Ele faz. Ei, escuta, a gente não pode permitir que Golias calem a nossa boca. A gente precisa de verdade se levantar com autoridade. Martin Luther King disse: devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Não deixe o medo dominar a sua vida. Que diques são esses, pastor? Esses, eu vou te dizer, é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não se preocupa não, eu estou com você, eu estou com você. Quando a palavra do Senhor declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Agarra essas palavras. Podem até se levantar contra você, podem até tentar fazer calar sua voz. Eu vi a história de um grande pastor batista, foi pioneiro lá na Alemanha, pastor Onken. Ele sofreu muito pela fé. Ele foi muito perseguido, prisões. E uma vez ele estava diante do tribunal, filho, e o juiz apontou o dedo para ele e com essas palavras disse assim: está vendo esse dedo? Enquanto eu tiver força de movê-lo, o Senhor será vencido. E nessa hora o pastor Onken disse assim: vejo sim o seu dedo, mas vejo que também há um braço que o Senhor não pode ver. E enquanto meu Deus estende-me o seu braço forte, o Senhor não poderá vencer-me. Ei, por que você está preocupado com o dedo que está apontando para você, quando já existe uma mão que está direcionada a você, a mão da autoridade, a mão que te ungiu, a mão que te escolheu, a mão que te pegou como instrumento dele? Deixa eu te dizer uma coisa: é essa mão que pega você e eu como luvas para sermos usados por ele. Mas em último lugar, Davi nos traz a lição que quando ninguém tiver ousadia para cumprir, nós vamos ser a resposta. E sabe por que tem muita gente que não tem ousadia para cumprir? Porque tem muita gente que às vezes não consegue enxergar a mudança naquilo que faz. O tempo passa, as situações ficam mais difíceis. Por exemplo, a Bíblia vai falar em 1 Samuel 23, versículo 1, de uma situação em que Davi se encontra, mesmo ainda sendo perseguido por Saul. Ele tem que ajudar uma cidade que fazia parte de Judá, a cidade de Keila. Estava sendo atacada pelos filisteus. Davi não era rei, mas lá dentro Davi sabia que já havia uma unção, que havia um óleo que tinha sido derramado sobre a cabeça dele.
E a responsabilidade era dele. Por quê? Porque Saul estava preocupado em perseguir Davi e não em derrotar os seus reais rivais. E ali ele ora a Deus, diz: Deus, eu tenho que defender a cidade de Keila. Isso, Deus disse: defende. E Davi se levantou, Davi defendeu aquela cidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois que Davi cuidou daquele povo, Saul ficou sabendo que Davi estava lá. E Saul disse assim: vamos atacar agora. E Davi fez uma outra oração, disse assim: Deus, eu livrei o povo de Keila. Deus, era para eles estarem agora destruídos, Deus. Mas eu os livrei. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O povo de Keila vai me entregar depois de tudo que eu fiz? Será que quando o rei Saul chegar aqui, eles vão me entregar? Deus disse: vão. Uau. Sabe, existem coisas que a gente faz que parece que não estão dando resultado, né? Mesmo a gente sendo a resposta. Pessoas que a gente investe e traem a gente lá na frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi a história de um homem que ele estava caminhando na floresta certo dia e viu uma luz muito forte brilhando, e isso chamou a atenção dele. Ele foi até aquela luz, e quando chegou a luz, ele ouviu uma voz, era a voz de Deus, e Deus disse: filho, eu tenho uma missão para você. Naquela hora ele perguntou: mas qual a missão, Deus? Disse: olha, você lembra aquela pedra grande que fica perto da cabana onde você mora? Ele: sei, todo dia você vai empurrar ela. Todo dia, Deus, todo dia. Ele voltou para casa e já começou empurrando aquela pedra. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. E passou uma semana. E passou um mês, 2 meses. Até que chegou um momento em que ele se cansou. E ele se perguntou assim: essa pedra não está se movendo. Porque Deus pediu para eu empurrá-la todo dia. E o diabo começou a colocar na mente dele justamente esse sentimento: ah, Deus não está querendo o meu bem, Deus está fazendo eu perder tempo. Até que Deus vem novamente para ele e diz assim: não para de empurrar a pedra, porque eu nunca te pedi para mover a pedra. Uma coisa, filho, que você não conseguiu enxergar: olha como seus braços estão agora. Ei, filho, vê as tuas pernas como estão. Olha para as tuas costas. Filho, você não sabe o que eu tenho para você, mas eu só estou te fortalecendo para algo muito grande que eu vou fazer lá na frente. Não é para mover a pedra, não. É para ser a resposta na vida de tanta gente. Por isso que, por mais que você não veja, continue acreditando que Deus vai te levantar. Sabe por quê? 20 anos se passaram. Mas se você pensa que sempre foi assim, sabe, a maioria das pessoas que hoje talvez estão conosco, sabe, chegaram agora. Tem muitos que estão em outros campos e outros que servem ao Senhor em outras igrejas. Mas deixa eu te dizer, a gente sempre empurrou a pedra. Não para fazê-la mover, mas para a gente se fortalecer, para a gente cumprir o propósito do Pai aqui na terra, para a gente ser a resposta para uma cidade que, quando a gente chegou aqui, era conhecida como a mais violenta do nosso estado. Mas a gente acreditou naquilo que Deus estava falando, e a gente entendeu que, apesar de nós 17 anos, 21 anos, sem experiência alguma, nós sabíamos que apenas seríamos uma luva e Deus iria colocar as mãos. E quando muitos criticavam, quando a gente dizia: e que venham as multidões, quando a gente dizia: vai ser de Paulista para o mundo, quando a gente dizia: vamos comprar um lugar bonito, grande, maravilhoso, você vai para esse lugar, vai fazer um friozinho gostoso, vai usar um chalezinho, vai, ei.
Quando a gente declara, se prepara, nações do mundo. Ei, Igreja do Amor já está chegando aí. Brasil, Europa, América Central, América do Norte, Oceania, África. Ei, continentes, estamos chegando. Sabe por quê? Nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós sabemos que Ele cumpre através de nós, apesar de nós. Eu quero perguntar nessa noite: cadê o exército que vai ser a resposta de Deus para essa geração? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé.